Filosofia pode? Filosofia pode? Filosofia pode. E Filosofia Podcast. Esse é o primeiro episódio. Filosofia Podcast. Filosofia Podcast. E nada melhor do que esse trocadilho para a gente já começar filosofando e se perguntando o porquê fazer um podcast, né? Filosofia nasce de um gesto para filosofar num tempo distópico, onde continuar filosofando já é muito. Sempre alguma coisa para adiante. Vivemos num tempo de crise, de filosofobia, misosofia e de perseguição da filosofia sendo arrancada das grades da escola, nós professores, estudantes de filosofia, sem perspectiva de emprego e correndo risco aí. E a filosofia novamente aí correndo risco na história, né? É na verdade nada novo para a história da filosofia, né? E então, por que fazer um podcast, né? Antes de fazer um podcast de filosofia, se perguntar o porquê fazer um podcast, ainda mais de filosofia, né? Num tempo onde a filosofia corre risco, como sempre correu, né? E ainda mais um podcast de filosofia, né? Na verdade, por que falar de filosofia? Eu sempre, quando começo alguma fala, vou em algum lugar falar, ou então quando vou dar alguma aula, alguém me convida para falar sobre filosofia, eu sempre começo com a pergunta do porquê filosofia. Por que estudar filosofia ainda hoje? Por que ainda se falar em filosofia? Por que filosofar? Essa é uma pergunta que eu me faço sempre e que o momento, ainda mais o momento de agora, nos remete, né? Cada vez mais, né? E eu poderia cair no senso comum de falar, a filosofia serve para criticar o mundo, perguntar, mas acho que eu vou ser mais básico ainda, né? Caminha pela base, né, da filosofia. Essa a gente pega de Francis Bacon, já falava que o saber é poder, né? Mas a gente trazendo isso para um outro contexto, para o nosso contexto, eu sinto que a filosofia nos dá poder, né? Poder não só no sentido assim de dominação, né? Como a gente está acostumado a falar com essa palavra, mas sim o poder fazer, né? Poder ir ali, poder ir aqui, poder fazer aquilo, poder fazer aquilo outro, né? Eu posso, né? No sentido de poder fazer, né? Que é a raiz da palavra devir, né? Em filosofia. Então, nesse sentido, a filosofia é dar um conteúdo, né? Te dá um valor, né? Porque cada vez mais a gente nesse tempo tá focado em questões formais, né? Estética, beleza, corpo, mas e às vezes a pessoa abre a boca e você fala né? Faltou ali, né? Então a filosofia é o que pode te dar o conteúdo, o preenchimento ali, né? O estofo, né? Para você não ficar vazio, né? De conteúdo, né? Um exemplo básico disso, até pensando na ideia de democratização do saber, que é a ideia da filosofia, da ideia do ensino da filosofia, de compartilhamento do saber, né? O que impede um técnico de eletrônica que vai na sua casa falar, por exemplo, sobre Tesla, sobre ciência aplicada, né? Ele ter esse tipo de conversa, né? O que impede de uma modelo saber sobre história
da moda, saber sobre o conceito de moda, é ter assunto, saber o que falar, né? Então, a filosofia serve para te dar esse conteúdo, né? Porque esse conteúdo, na verdade, te dá valor, né? Porra, eu valorizaria um técnico que chegasse pra mim e falasse sobre Tesla. Vai lá instalar o cabo net e o cara me mete um Tesla na conversa. Aí você fala, porra, cara. Aí eu senti firmeza, né? Então você dá até um valor diferente pra pessoa, né? Lembrando que a ideia de você valorizar a pessoa, né? A ideia de importância, né? Vem de importação, né? A gente, o que uma cidade tem a nos importar, né? A gente valoriza uma cidade que tem algo a nos importar, algum bem, alguma substância material, algum bem comum, né? Que a pessoa tenha a importar, né? Então importância vem disso, né? De importação, né? Mas saindo dessa ideia de mercantilismo, tudo, porra, mas pensa assim, você dá valor para uma pessoa que soma, né? Isso daí você pode dizer, a ideia é meio capitalista, mas, pô, você não anda com uma pessoa que só atrasa o lado, né? Relógio que atrasa não adianta, né? Você valoriza as pessoas que somam, que tem algo a acrescentar, que tem algo a te importar, né? Que tem uma relevância, uma importância. Isso pode ser numa comuna, num bunker anarquista ou então num bunker Wall Street, né? Serve em qualquer lugar, né? Então esse valor, esse conteúdo, esse estofo, esse valor, né? Que esse conteúdo que é o que vai te dar valor, de você ser valorizado, você ter uma importância, ou seja, você tem algo para importar. É a filosofia que pode te dar, né? A filosofia lida com o estudo da retórica, com o ensino da retórica, de saber falar bem, saber conduzir bem as palavras, mas sem conteúdo, você vai falar o quê? Então não adianta nada você saber falar se você não tem o que falar, né? Então a filosofia te ensina a falar bem e ainda o que falar, né? Então essa é a importância da filosofia nos dias de hoje. Então o porquê de fazer um podcast, né? De filosofia, fora a questão da resistência mesmo, né? De estar vivo hoje, de estar filosofando hoje, já né? E ainda o porquê de falar em filosofia ainda hoje, né? A filosofia lida com qualquer coisa, desde o ramo das profissões, ética, até qualquer matéria, né? Qualquer substância de cera, sobre arte, sobre qualquer material, né? A filosofia pode falar, né? Ela lida com o das coisas, mas isso já é uma ideia mais pra frente. Esse é o primeiro episódio, só para inaugurar aí o porquê de se fazer um podcast de filosofia nos dias de hoje, né? Então esse Filosofia podcast filosófico que tenta propor alguma coisa, revezando perguntas de lugar, diálogos, reflexões, aulas, rap, poesia, spoken word, filosofia e arte como experiência, certo? Eu sou Bruno Pastore, filósofo, educador, artista e poeta, e a partir desse episódio aqui eu vou desafiar o mundo por aí com meu smartphone, falando com pessoas, andando, mandando reflexões, andando por aí, entrevistando as pessoas, os amigos, desconhecidos, a fim de propor alguma coisa, né? De formar um conteúdo de resistência. E o Spotify é uma ferramenta que proporciona isso, né? Não dá para deixar de falar, né? Apesar de ser uma plataforma rastreável, né? Que torna os nossos conteúdos rastreáveis. Mas é isso, eu acho que eu sinto que se for para dizer alguma coisa assim, é para dizer que a gente vai morrer tentando, né?
mais uma tentativa, né? Mas que esteja entregando ouro, também não temos tanto a perder assim, né? A filosofia sempre esteve nos porões, sempre correu risco. Então, mais uma vez aí, permanece, né? E queria compartilhar aí também sobre esse papo aí de desafiar o mundo sem sair de casa aí, né? Fazer uma citação aqui do Juliano Peçanha, que ele disse que é no livro dele Estabilidade Perpétua, né? Que a filosofia só é possível numa rua, num ponto extremo de Guarulhos, né? E então, mais ou menos para dizer aí que vamos esse mote aí para estar emitindo aí de Guarulhos para o mundo ou de qualquer lugar, né? Como uma antena. E Guimarães Rosa também, em Grande Sertão Veredas, nos dá uma boa ideia aí de um podcast para filosofia, certo? Que fosse como sendo o trivial do viver, feito uma água, dentro dela se esteja, e que tudo ajunta e amortece. Só rara vez se consegue subir com a cabeça fora dela, feito um milagre. Então o desejo desse podcast filosófico, Filosofia Podcast, é um desejo aí de conseguir subir com a cabeça fora da água. O milagre deixo para quem acredita aí, para quem tem força, certo? Então esse é o primeiro episódio, logo a gente vai subindo mais conteúdos, entrevistas, reflexões, acompanhem por aí, certo? Filosofia Podcast.